Muito boa noite a todos. Nossos votos de muita paz. Então, nossa temática e reflexões da noite se dão em torno da grande questão que é a família. Então, o benfeitor espiritual Emmanuel, ele vai dizer que a família, no livro Sexo, Vida e Sexo, ele vai trazer uma nota importante dizendo que a família é o primeiro lugar onde nós vamos educar as nossas emoções. Primeiro lugar. É o lugar também onde nós vamos fazer um treinamento para a nossa socialização. Começa em casa, para estender o nosso papel no mundo, seja onde quer que nós venhamos a atuar. E naturalmente, dentro da família, ali já começam os exercícios de equilibrar um pouco os nossos nuances de egoísmo. Tudo isso começa nesse núcleo. E o benfeitor vai dizer também, na sua reflexão, depois nós vamos esmiuçar cada uma dessas colocações, ele diz que essa família terrena, ela nada mais é do que um reflexo da família espiritual. Então nós vamos nos encontrar planejadamente, porque às vezes a gente pensa, né, que pai é esse, que mãe é essa, né? Que parentela é essa que eu tenho, que irmãos, achando que a gente caiu de paraquedas, né? Achando que está no lugar errado. E muitas vezes a gente até se coloca numa condição, numa situação de estranho no ninho, ovelha negra da família, entre tantas outras autodenominações, achando, portanto, que a gente está no lugar errado. Quando Allan Kardec faz uma reflexão também muito profunda no livro A Gênese, onde ele vai falar da condição dos espíritos que pululam, dos espíritos que estão em torno da Terra, ele fala assim, no primeiro momento a gente fica até meio deprimido quando escuta isso, né? Ele diz que pululam em torno da Terra espíritos muito inferiores que refletem os seus habitantes. A gente pensa, né? Muitas vezes a gente se acha muito bom, ou muito esclarecido, ou questiona muitas vezes a questão da própria família, onde eu estou inserido, sem se dar conta de que essa família, ela é um reflexo, essa família física é um reflexo dessa família espiritual. Pois bem, todos nós aqui, na massificante maioria, fizemos uma programação de comum acordo. Nós determinamos, no nosso projeto reencarnatório, de comum acordo, quem seriam os nossos pais. Eles aceitaram nos receber. Porque antes de qualquer coisa, nós somos o quê? Filhos, certo? Então, um homem e uma mulher se dispuseram a nos receber e nos tutelar por um período da sua vida. Até o momento em que cada um vá alcançando a sua autonomia, a sua independência e trilhe esse caminho sozinho, que é a função do pai e da mãe, muito embora nós vamos ver pessoas já de muita idade tratando os filhos também já velhos como se fossem criancinhas ainda. Não conseguiram soltar e libertar os seus filhos para a vida. Mas enfim, nós combinamos essa reencarnação. Mas muitas vezes nós esquecemos que é exatamente nesse encontro de almas que almas muito devedoras se reencontram. Porque é de comum a todos nós percebermos que é muito mais fácil, às vezes, e pelo aspecto da afinidade do lado positivo, a gente encontra amigos que são verdadeiros irmãos, né? Que a gente pensa, puxa, mas por que eu não sinto isso pelo meu amigo? O que eu sinto pelo meu amigo, por que eu não sinto pelo meu irmão? Ou porque muitas vezes eu tenho uma ojeriza da mãe, do pai, e é ensinado para nós que isso é pecado, né? A gente não pode expressar um sentimento muitas vezes ruim pelo pai e pela mãe. Só que nós esquecemos de uma coisa muito importante. E eu sempre lembro e eu faço essa pergunta: o que nós somos? O
o que nós somos? Nós somos Espíritos encarnados. espíritos imortais. Isso significa que nós já vivemos outras existências, que fizemos muitas coisas, e dentro dessas ações que nós cometemos ao longo do tempo, as ações são relacionadas sempre às reações. Então, de alguma maneira, a gente vai viver algumas reações, nem sempre muito agradáveis, mas também agradáveis, no seio familiar. Ou seja, ali a gente pode encontrar desafetos. A gente vai encontrar algumas pendências, algumas dificuldades. Ou quem aqui não tem uma questão familiar? Levante a mão quem não tem uma questão familiar aqui. Difícil para resolver e para superar na sua vida. Interessante, ninguém levantou a mão, né? É só uma coincidência, tá? É só uma coincidência. Lógico que nós estamos atrelados a uma situação onde nós precisamos vencer. Mas não é vencer o outro, senão vencer a nós próprios. Então, quando nós somos pessoas sós e nós decidimos vivenciar uma relação ou um matrimônio, o benfeitor Emmanuel vai dizer que o casamento é comparável a uma embarcação que sai do cais. Então, quando nós nos apaixonamos, né, a gente olha para aquela pessoa, não vê defeito nenhum, é uma coisa interessante. Acha aquele homem um príncipe, acha aquela mulher uma princesa, uma lady. E eles resolvem viver juntos. Então esse barco sai com esse casal, e esse casal ingenuamente pensa que quando a gente está apaixonado é assim. Vai ser uma viagem tranquila, céu azul, gaivotas voando, a brisa soprando, uma beleza. Mas vem a tempestade, vem os ventos mais revoltos, vem a dificuldade, vem até a calmaria. Talvez não venha vento nenhum que sopre essa vela desse barco para lugar algum. E muitas vezes esse mar fica muito tormentoso, porque não sou mais eu, mas sou eu, o outro, que se torna uma terceira pessoa, que é o nós. E o nós é um espaço de diálogo. Essa terceira pessoa é um espaço que eu crio para falar de mim e do outro, e num ponto onde nós dois nos encontramos. Porque enquanto cada um fica no seu eu, e o outro eu, você e o eu e o outro, não tem o espaço do nós. Então o espaço do nós é o espaço comum do diálogo. Bem, e o benfeitor, no alto da sua propriedade, da sua maturidade espiritual, diz assim: e às vezes a tormenta é tão grande que vai gerar avarias nesse barco. E quando o barco é avariado, nós precisamos buscar um especialista, certo? Quando o carro quebra, se eu não sou um mecânico, quem que eu vou buscar? Um mecânico. Se eu estou com um problema dentário, eu não consigo consertar o meu próprio dente, eu tenho que procurar um dentista. Então o benfeitor fala, quando esse casal ele sofre uma tormenta, uma avaria, ele vai procurar um especialista. E o especialista pode ser um atendimento fraterno na casa espírita, pode ser um psicólogo, pode ser um médico, que vai ajudar esse casal a passar por aquela tormenta. Só que essa viagem vai ficando muito rica quando o casal decide ter filhos. Esse barco vai tendo mais ocupantes. Não sou mais eu e o outro, mas essa terceira pessoa, ou esse lugar que eu crio para o nós, vai criando então uma disposição para eu receber outros. Então esse casal se dispõe à paternidade e à maternidade, que é muito considerado por Deus. E Deus nos manda essa informação através dos tutelados, que é uma grande missão ser pai e mãe. Uma grande missão. E nessa história de receber os filhinhos, que nos chegam de uma forma tão desprotegida, né? Que bebezinho. E muitas vezes nós nem sequer temos ideia de quem nós estamos recebendo nos braços. Como mesmo
próprio companheiro e a companheira. Eu sempre brinco, né? No começo do casamento os nomes são muito pequenos, né? De pequenos bichinhos, né? O nome doce. Mas ao longo do tempo os bichos crescem. Os nomes ficam outros, né? E a gente acaba perdendo essa docilidade diante da convivência. Mas chegam os filhinhos, essa prole cresce. E a gente vai vivenciando dentro dessa família isso que o benfeitor fala. Essa criatura ao qual a gente partilha esse campo do nós, que é o esposo ou a esposa, já é um exercício para desenvolver o quê? A sociabilidade, a bondade, a caridade. Porque eu tenho que ser fraterno com a esposa e com o esposo. Eu tenho que ser bom com a minha mulher ou com o meu marido. Não é? Porque é aí que começa o nosso grande processo de transformação. E se eu já faço essa vivência, e quando chegam esses tutelados que são os nossos filhos, novamente vem o pai e a mãe orientando esses espíritos no bem, na bondade, na caridade. E como é importante ter uma estrutura para receber esses filhos, porque Vitor Hugo vai falar assim, que com certeza é muito ruim, é muito complicado a gente não ter o pão que nutre o corpo. Mas mais complicado ainda é não ter o pão que nutre a alma. E isso quer dizer que se eu pauto essa vida familiar apenas numa visão materialista, e quando a vida porventura me trouxer os desafios, os reveses, as perdas, se eu não tiver uma diretriz espiritual, eu vou sofrer muito mais. Porque a vida se resume nisso que eu vejo. No carro, na casa, no corpo. Mas se eu já vivo esse pensamento de que eu não sou esse corpo, mas eu estou nesse corpo, eu sou um espírito imortal. Eu não sou essa casa, mas por enquanto Deus me dispõe a ter isso. E que tudo é de Deus, tudo pertence ao Criador, e que eu só vivo a experiência material daquela que eu necessito. Então, se eu cresço já nesse teor de diálogo, se os pais já são pais e criaturas mais estruturadas do ponto de vista espiritual e vão alimentando essas crianças, esses espíritos milenares, com esses valores, na hora que vem a dificuldade, há algo que estrutura, algo que segura para a criatura não desmoronar. E muitas vezes, até pela própria imaturidade emocional de alguns pais dizem, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. O que nos constrói? A experiência fácil? O que nos torna a pessoa que nós somos no dia de hoje? Não foram muitas das experiências difíceis? Quer dizer, não é como diz Jesus, se o filho pede pão, eu não ofereço uma víbora. Eu vou dar pão para o filho. Mas eu não passo a mão na cabeça. Eu não faço o acolhimento de um ato errado. Porque muitos pais fazem isso com seus filhos. O filho erra e o pai é incapaz de admitir que a criança está numa atitude errada. Ou a criança já pequena já apresenta características muito mal educadas, até no seu palavreado, no seu linguajar, e os pais riem, achando que falar palavrão é bonito. Esquecendo que aquela criança que por hora é pequenininha é um espírito imortal, que talvez tenha se perdido na sua vida por falta de orientação no campo da linguagem. Ou muitos pais estimulando a criança, meninas, com aquelas sainhas super curtas, usando maquiagem, parece uma mini mulher. E esquece que aquele espírito, que é uma menininha, entre aspas, inocente, pode ter sido uma mulher que se perdeu pelo campo da sexualidade. Cria um espaço, às vezes, dentro da casa, desavisadamente, para programas que não instruem nada. E esquecem que ali são espíritos, às vezes, que têm débitos altos na sua vida. Então, olha o que é a família. Então, nós preparamos esse ser
e nós próprios fomos preparados pelos nossos pais, diante daquilo que eles tinham para nos dar, e para onde a gente vai? Porque do portão para dentro da casa, o aprendizado é um, certo? Mas do portão para fora, o aprendizado é outro, bem diferente. E às vezes nós temos grandes oportunidades dentro da casa, dentro do lar, e não aproveitamos e precisamos ter outras oportunidades lá fora que não serão tão doces. Então o benfeitor fala, e daí essa união já é um exercício para a gente domesticar o nosso egoísmo, porque eu não penso mais em um, eu penso em 2, em 3, em 4, em 5, não é assim? Vejamos bem quantas vezes que às vezes o pai e a mãe saem e estão numa situação assim agradável, desfrutando uma boa refeição e pensam, ah, meu filho, como gosta disso, que pena que ele não está aqui, não é? Vai numa festa, ah, eu vou levar esse docinho para casa, para a mãe, para o irmão. Então vocês imaginam, se nós que somos criaturas jovenzinhas no campo do autoconhecimento, e se a gente já é tocado e já pensa no outro, imaginemos Jesus, o que não sente por nós, se nós somos os seus irmãos diretos. E ele é o nosso irmão mais velho, a nos lembrar coisas tão importantes acerca da família. Então a família é esse primeiro lugar onde a gente se educa para o mundo. E André Luiz, no livro Sinal Verde, ele vai dizer assim, se nós tratássemos os nossos parentes em casa com a mesma gentileza e educação que a gente trata os amigos lá fora, o nosso planeta já teria evoluído muito mais. Então, por ser o nosso seio familiar, muitas vezes a gente esquece de ser gentil, de pedir por favor, de dizer obrigada. Na mesa. Esquece de fazer uma gentileza para a mãe, para o irmão, para o pai. Ah, se vira sozinho. Olha que grosseria. Mas, no entanto, lá fora a gente tem uma polidez impecável. Que coisa mais discrepante, não é? Por que nós não conseguimos ser assim em casa? O que falta? É difícil? Sim, nós temos desafios, sem dúvida. Mas se eu não me esmerar um pouco, e André Luiz é categórico quando ele fala que se eu não consigo viver no meio de 5, 8 pessoas que é a família bem, como é que eu vou querer me lançar numa obra de caridade maior? Se a minha casa está virada de pernas para o ar e eu vou lá para a igreja rezar, lá parece um santo, mas em casa é um déspota. Mas enfim, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais, eles começam uma frase que é para acordar. Eles começam assim, ó espíritas, ó espíritas, é para a gente já acordar. Quem está dormindo aí acordou. Ó espíritas, falam os espíritos para nós. É para acordar, é uma chamada, né? Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Isso está bem claro, certo? Então, nós produzimos o corpo, o homem e a mulher. Agora a alma vem do espaço. E qual é o objetivo? Progredir. É ir para frente. Ó, espíritas! Continua. Vai ficar mais interessante. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Qual é a missão da família? Aproximar de Deus. Pode falar mais alto. Aproximar de Deus. Quem? Esta alma, nosso filho. Nós. E nós já estamos próximos, o pai e a mãe. Qual vai ser o sentido da educação? A educação só tem sentido. A palavra educação significa tirar de dentro. A função da família é apresentar Deus para esse que chega. Se a gente não fez isso, pode recomeçar agora. Se você esqueceu de fazer isso, comece já. Ainda tem tempo. Ah, mas o meu filho tem 40
falando, não importa. Se você já reconheceu Deus na sua vida, isso vai ter um impacto forte e direto na vida do outro. Exemplo. 2 meninas saíram da escola, isso é um exemplo real. Foram para a venda comprar uma guloseima antes de bater o sinal para entrar para a escola. Menina A e menina B. Menina A é só uma coincidência, tá? Poderia ter qualquer tipo de pai que não fosse espírita, mas ela é filha de pais espíritas, que evangelizaram essa menina desde a barriga. Evangelho no lar. Quantas vezes essa menina dizia no sábado: não, eu vou ter que ir na evangelização, mãe? Por que eu não vou brincar? Não, porque a evangelização é importante. Você pode brincar depois todo sábado à noite, todo domingo, mas no sábado à tarde, por 1h30, às vezes tem evangelização. Essa menina foi. A menina A tem aproximadamente 10 anos de idade, um pouquinho mais. A menina B, a amiguinha da A, não teve essa referência. E quando elas saem da vendinha, para surpresa da A, ela tem um troco a mais na mão. E ela diz: opa, eu vou lá devolver. A B diz assim: sua boba, fica com esse dinheiro para você. A menina A responde: não é isso que a gente faz na nossa casa. A minha mãe me ensinou que o que é meu, e o que não é meu, eu devolvo. Vocês podem ter certeza que o impacto disso na vida da B é para sempre. Porque nós não somos tocados pela fala, mas a gente é tocado pelo exemplo. Se aquela menina não teve referências na vida dela, a partir daquele momento ela teve. De alguém que trouxe uma nova proposta de educação para a sua vida. Alguém que apresentou a ela uma nova forma de proceder, porque até então é normal ficar com um troco que não te pertence. Faz parte. Que bobo é aquele que não devolve. Que quem tira vantagem é mais inteligente, mais esperto. Olha as nossas crenças como são terríveis. Porque se nós analisamos hoje a política e vemos alguém no meio político se apossando de dinheiro público, essa menina B que não teve referência em casa. Porque se nós reclamamos da nossa política, faltou o quê? O que faltou? Faltou educação, como falta. E esse ano nós tivemos a grata possibilidade de estar com um grande educador na Argentina. E esse educador, o Héctor Guinetti, que foi convidado inclusive para ser ministro da Educação na Argentina e não quis, porque ele é o docente, ele é aquele mestre por natureza. E no início da sua docência, essa história ele nos contou pessoalmente, ele vai para a Patagônia, Argentina, que é um lugar bem inóspito, né? Para quem já visitou esse país sabe que o sul ali ou é deserto ou é gelo, né? Na sua maioria. Ele vai para uma escola onde nenhum professor conseguia ficar mais que 3 meses, porque realmente as crianças eram terríveis. Porque é o que a gente fala, né? Terrível, essa criança não tem jeito, é uma aborrecente. Isso é horrível, a gente usa essa expressão ainda. Então ele, quando chega na classe, imaginem a confusão. Chutando a parede, brigando, se soqueando, virando a cadeira, gritando. Ele chega na porta e começa a rir. Ri por alguns minutos. E as crianças param, olha aquele adulto lá e pensam, ele é mais louco do que nós todos juntos. E ele entra e inicia todo esse processo de educação com essas crianças. Deficientes físicos, deficientes mentais, crianças muito rebeldes, alguns mais focados no estudo, mas um em especial se destacava na sua rebeldia, mas ao cabo de 6 meses esse menino mudou muito, muito. E os pais impressionados com a mansietude que já se mostrava naquele menino em casa, vão até a diretoria para saber que milagre era aquele que estava acontecendo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que
não é o papel da escola esse. Esse primeiro papel da educação é em casa. A escola faz o processo da instrução e, logicamente, reforça o princípio educativo que a criança recebe em casa. E os pais vão à diretoria e o diretor diz, não, você vai falar com o professor Hector. E quando eles perguntam ao Hector o que ele tinha feito com o menino, ele dá uma resposta, ele diz assim, nós só precisamos descobrir o que o outro tem de bom e estimular isso. Porque às vezes, quando no seio familiar, a gente só vê o problema do outro. E a gente congela no problema. E a gente esquece de que aquele que está na nossa família também tem uma qualidade. Que às vezes quem esquece de estimular sou eu. Porque o problema nunca é o outro. O problema sou eu. E eu sempre brinco, onde tem gente tem problema. Onde tem um ser humano vai ter um problema. Vai ter uma dificuldade a ser vencida. Então nós precisamos descobrir, não só no outro, mas também em nós, o que eu tenho de bom. Eu estou desenvolvendo o que eu tenho de bom? Eu estou fazendo crescer esse bem em mim? Ou eu estou enterrando o meu talento? Eu estou estimulando aquele que ombreia o caminho comigo a desenvolver os seus talentos? Eu estou botando essa pessoa para baixo. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então os Espíritos dizem o quê? Que na medida em que a gente mune esse que caminha conosco dentro da família, através do processo da educação, que é já observar que tendências tem esse que está ali dentro da família comigo. Quais são as suas tendências boas e aquelas que não são tão boas. E aquelas que não são tão boas, eu tenho que dar um jeito de harmonizar. E Kardec, numa das revistas espíritas, vocês me perdoem que eu não vou lembrar o ano da revista, não sei se 1863 ou 2, mas Kardec, quando vai falar sobre educação, ele vai dizer assim, que o educador, e todos nós somos educadores, certo? Não estou falando do professor, nós todos somos educadores. E depois eu vou explicar um pouquinho por quê. O educador é um jardineiro, que vê uma grande planta harmoniosa, mas que tem um galho para fora. O que o jardineiro faz? Aquele galho está lá para fora. O que o jardineiro faz? O bom jardineiro não vai podar. Ele vai pegar aquele galho, vai amarrar, vai trazer aquele galho para perto para ele voltar para a harmonia. Nós somos pessoas realmente excludentes. Nós todos. Porque a primeira coisa que eu pensei também, o que eu faria com esse galho? Ah, vou cortar o galho. Porque o que é ruim, o que a gente faz? A gente junta para perto a pessoa que está incomodando? O que a gente faz? Bem longe. Porque realmente o nosso nível de amorosidade, primeiro para conosco, é muito pequeno. E se nós não nos amamos o suficiente, como é que eu vou trazer esse galinho para perto? E é isso que a gente tem que fazer. Porque aquela pessoa da família, com a qual a gente já tem uma afinidade, isso já foi construído em outro tempo. A gente tem que tratar de criar afinidade, fortalecer os laços bons com aqueles que são difíceis. Mas daí alguém pode pensar, puxa, mas eu já fiz de tudo com aquele familiar. Eu já me desculpei, eu já me reconciliei, eu já fiz de tudo. Você fez a sua parte, segue tranquilo. Mas nunca deixe a porta fechada. Eu já fiz de tudo e ponto. Não, recente. Eu já fiz de tudo e deixe uma porta aberta. Porque a gente não sabe quando o outro virá ao nosso encontro para um diálogo. Talvez não seja nessa vida. Talvez até aquele familiar difícil nos volte um dia nos braços. Porque a gente transita pelos papéis familiares. Porque talvez hoje aquele que é o pai e a mãe foi o irmão, foi o esposo, a esposa,
Não pensem que esses papéis são fixos. E aí é que está a grande misericórdia divina e a grande mágica da vida em fazer com que a gente viva muitos papéis. Então, como o outro é importante na minha vida, porque sem o outro eu não cresço. Eu não cresço no isolamento. Eu cresço na convivência. Porque o outro lembra exatamente aonde eu não melhorei e aonde eu já melhorei, certo? Não é lógico. Toda vez que o outro vem e eu me sinto provocado, é porque eu não melhorei ainda nesse aspecto. Mas o outro só está me lembrando. E a minha atitude deveria ser assim: na hora que eu me irritei muito com o outro, eu tenho que pensar: como eu estou feio, hein? O outro está gritando comigo, brigando comigo. Como eu estou feio. Porque o outro é o meu reflexo. E às vezes a gente pensa: pô, pessoa problemática. E a gente acha que ele é o problemático, mas na verdade o outro faz muito um reflexo. A não ser que a gente estivesse no nível de perfeição de Jesus, que não veio para espiar nem provar nada, e no entanto sofreu toda a nossa miséria. Porque nós somos incapazes naquele momento, a grande maioria de nós, de ver toda a proposta de Jesus reformadora nas nossas vidas. E Jesus dá um exemplo muito lindo de família. Quando ele está com os 12 anos, Maria, que vem de um seio sacerdotal, ela vem de um núcleo onde os seus familiares eram sacerdotes do templo, e naturalmente ela tinha a pretensão de inserir o seu filho no meio sacerdotal. Era a expectativa da mãe. E quantas mães fazem isso, né? Ai, meu filho vai ser isso e aquilo, e projeta no filho, um monte de coisa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem quem eles são. Às vezes a gente diz: meu filho, não seja como eu. Você está dizendo: você vai ser igualzinho a mim. Não cometa os mesmos erros que o meu, ele vai cometer. Mas muda essa fala, diga para ele: meu filho, seja você. Brilhe a vossa luz, porque é isso que Jesus disse. Ele não disse: brilhe a minha luz em você, não, brilhe a vossa, porque a minha já está brilhando. Brilhe a tua luz. Mas então Maria está lá no templo, leva Jesus, e o que acontece? Jesus dá o seu primeiro discurso público aos 12 anos de idade, entre 11 e 12 anos, e surpreende os sacerdotes por conta da sua eloquência, da sua maturidade. Maria, imagina, vamos imaginar aquela mãe. Imagine como uma mãe ficaria feliz, né? Nossa, meu filho vai ser um sacerdote brilhante e vai para casa feliz. E quando chega em casa, é Humberto de Campos que faz essa narrativa no livro Boa Nova. Maria fala: meu filho, você vai trilhar esse caminho sacerdotal, você vai ser um grande sacerdote, um grande orador. E ele fala: não, eu vou ser um carpinteiro, eu vou para a oficina com meu pai. Imagina um pai e uma mãe médico: filho, você vai ser um grande médico. Não, eu quero ser músico. Não, você não vai ser músico, você vai ser médico. Maria, imagina, fica... Muito boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz. Então, nossa temática e reflexões da noite se dão em torno da grande questão que é a família. Então, o benfeitor espiritual Emmanuel, ele vai dizer que a família, no livro Sexo, Vida e Sexo, ele vai trazer uma nota importante dizendo que a família é o primeiro lugar onde nós vamos educar as nossas emoções. Primeiro lugar. É o lugar também onde nós vamos fazer um treinamento para a nossa socialização. Começa em casa, para estender o nosso papel no mundo, seja onde quer que nós venhamos a atuar. E naturalmente, dentro da família, ali já começam os exercícios de equilibrar um pouco os nossos nuances de egoísmo. Tudo isso começa nesse núcleo.
E o benfeitor vai dizer também, na sua reflexão, depois nós vamos esmiuçar cada uma dessas colocações, ele diz que essa família terrena, ela nada mais é do que um reflexo da família espiritual. Então nós vamos nos encontrar planejadamente, porque às vezes a gente pensa, né, que pai é esse, que mãe é essa, né? Que parentela é essa que eu tenho, que irmãos, achando que a gente caiu de paraquedas, né? Achando que está no lugar errado. E muitas vezes a gente até se coloca numa condição, numa situação de estranho no ninho, ovelha negra da família, entre tantas outras autodenominações, achando, portanto, que a gente está no lugar errado. Quando Allan Kardec faz uma reflexão também muito profunda no livro A Gênese, onde ele vai falar da condição dos espíritos que pululam, dos espíritos que estão em torno da Terra, ele fala assim, no primeiro momento a gente fica até meio deprimido quando escuta isso, né? Ele diz que pululam em torno da Terra espíritos muito inferiores que refletem os seus habitantes. A gente pensa, né? Muitas vezes a gente se acha muito bom, ou muito esclarecido, ou questiona muitas vezes a questão da própria família, onde eu estou inserido, sem se dar conta de que essa família, ela é um reflexo, essa família física é um reflexo dessa família espiritual. Pois bem, todos nós aqui, na massificante maioria, fizemos uma programação de comum acordo. Nós determinamos, no nosso projeto reencarnatório, de comum acordo, quem seriam os nossos pais. Eles aceitaram nos receber. Porque antes de qualquer coisa, nós somos o quê? Filhos, certo? Então, um homem e uma mulher se dispuseram a nos receber e nos tutelar por um período da sua vida. Até o momento em que cada um vá alcançando a sua autonomia, a sua independência e trilhe esse caminho sozinho, que é a função do pai e da mãe, muito embora nós vamos ver pessoas já de muita idade tratando os filhos também já velhos como se fossem criancinhas ainda. Não conseguiram soltar e libertar os seus filhos para a vida. Mas enfim, nós combinamos essa reencarnação. Mas muitas vezes nós esquecemos que é exatamente nesse encontro de almas que almas muito devedoras se reencontram. Porque é de comum a todos nós percebermos que é muito mais fácil, às vezes, e pelo aspecto da afinidade do lado positivo, a gente encontra amigos que são verdadeiros irmãos, né? Que a gente pensa, puxa, mas por que eu não sinto isso pelo meu amigo? O que eu sinto pelo meu amigo, por que eu não sinto pelo meu irmão? Ou porque muitas vezes eu tenho uma ojeriza da mãe, do pai, e é ensinado para nós que isso é pecado, né? A gente não pode expressar um sentimento, muitas vezes, ruim pelo pai e pela mãe. Só que nós esquecemos de uma coisa muito importante. E eu sempre lembro e eu faço essa pergunta. O que nós somos? O que nós somos? Nós somos espíritos encarnados. Espíritos imortais. Isso significa que nós já vivemos outras existências. Que fizemos muitas coisas. E dentro dessas ações que nós cometemos ao longo do tempo, as ações são relacionadas sempre às reações. Então, de alguma maneira, a gente vai viver algumas reações, nem sempre muito agradáveis, mas também agradáveis, no seio familiar. Ou seja, ali a gente pode encontrar desafetos. A gente vai encontrar algumas pendências, algumas dificuldades. Ou quem aqui não tem uma questão familiar? Levante a mão quem não tem uma questão familiar aqui. Difícil para resolver e para superar na sua vida. Interessante, ninguém levantou a mão, né? É só uma coincidência, tá? É só uma coincidência. Lógico que nós estamos atrelados a uma situação onde nós precisamos vencer. Mas não é vencer o outro.
senão vencer a nós próprios. Então, quando nós somos pessoas sós e nós decidimos vivenciar uma relação ou um matrimônio, o benfeitor Emmanuel vai dizer que o casamento é comparável a uma embarcação que sai do cais. Então, quando nós nos apaixonamos, né, a gente olha para aquela pessoa, não vê defeito nenhum, é uma coisa interessante. Acha aquele homem um príncipe, acha aquela mulher uma princesa, uma lady. E eles resolvem viver juntos. Então esse barco sai com esse casal, e esse casal ingenuamente pensa que quando a gente está apaixonado é assim. Vai ser uma viagem tranquila, céu azul, gaivotas voando, a brisa soprando, uma beleza. Mas vem a tempestade, vem os ventos mais revoltos, vem a dificuldade, vem até a calmaria. Talvez não venha vento nenhum que sopre essa vela desse barco para lugar algum. E muitas vezes esse mar fica muito tormentoso, porque não sou mais eu, mas sou eu, o outro, que se torna uma terceira pessoa, que é o nós. E o nós é um espaço de diálogo. Essa terceira pessoa é um espaço que eu crio para falar de mim e do outro e num ponto onde nós dois nos encontramos. Porque enquanto cada um fica no seu eu, e o outro eu, você e o eu e o outro, não tem o espaço do nós. Então o espaço do nós é o espaço comum do diálogo. Bem, e o benfeitor, no alto da sua propriedade, da sua maturidade espiritual, ele diz assim: e às vezes a tormenta é tão grande que vai gerar avarias nesse barco. E quando o barco é avariado, nós precisamos buscar um especialista, certo? Quando o carro quebra, se eu não sou um mecânico, quem que eu vou buscar? Um mecânico. Se eu estou com um problema dentário, eu não consigo consertar o meu próprio dente, eu tenho que procurar um dentista. Então o benfeitor fala, quando esse casal ele sofre uma tormenta, uma avaria, ele vai procurar um especialista. E o especialista pode ser um atendimento fraterno na casa espírita, pode ser um psicólogo, pode ser um médico, que vai ajudar esse casal a passar por aquela tormenta. Só que essa viagem vai ficando muito rica quando o casal decide ter filhos. Esse barco vai tendo mais ocupantes. Não sou mais eu e o outro, mas essa terceira pessoa, ou esse lugar que eu crio para o nós, vai criando então uma disposição para eu receber outros. Então esse casal se dispõe à paternidade e à maternidade, que é muito considerado por Deus. E Deus nos manda essa informação através dos tutelados, que é uma grande missão ser pai e mãe. Uma grande missão. E nessa história de receber os filhinhos, que nos chegam de uma forma tão desprotegida, né? Que bebezinho. E muitas vezes nós nem sequer temos ideia de quem nós estamos recebendo nos braços. Como mesmo o próprio companheiro e a companheira, eu sempre brinco, né? No começo do casamento os nomes são muito pequenos, né? De pequenos bichinhos, né? O nome doce. Mas ao longo do tempo os bichos crescem. Os nomes ficam outros, né? E a gente acaba perdendo essa docilidade diante da convivência. Mas chegam os filhinhos, essa prole cresce, e a gente vai vivenciando dentro dessa família isso que o benfeitor fala. Essa criatura ao qual a gente partilha esse campo do nós, que é o esposo ou a esposa, já é um exercício para desenvolver o quê? A sociabilidade, a bondade, a caridade, porque eu tenho que ser fraterno com a esposa e com o esposo. Eu tenho que ser bom com a minha mulher ou com o meu marido, não é? Porque é aí que começa o nosso grande processo de transformação. E se eu já faço essa vivência, e quando chegam esses tutelados que são os nossos filhos, novamente vem o pai e a mãe orientando esses espíritos no bem,
na bondade, na caridade. E como é importante ter uma estrutura para receber esses filhos, porque Victor Hugo vai falar assim, que com certeza é muito ruim, é muito complicado a gente não ter o pão que nutre o corpo, mas mais complicado ainda é não ter o pão que nutre a alma. E isso quer dizer que se eu pauto essa vida familiar apenas numa visão materialista, e quando a vida, porventura, me trouxer os desafios, os reveses, as perdas, se eu não tiver uma diretriz espiritual, eu vou sofrer muito mais. Porque a vida se resume nisso que eu vejo. No carro, na casa, no corpo. Mas se eu já vivo esse pensamento de que eu não sou esse corpo, mas eu estou nesse corpo, eu sou um espírito imortal. Eu não sou essa casa, mas por enquanto Deus me dispõe a ter isso. E que tudo é de Deus, tudo pertence ao Criador, e que eu só vivo a experiência material daquela que eu necessito. Então, se eu cresço já nesse teor de diálogo, se os pais já são pais e criaturas mais estruturadas do ponto de vista espiritual e vão alimentando essas crianças, esses espíritos milenares, com esses valores, na hora que vem a dificuldade, há algo que estrutura, algo que segura para a criatura não desmoronar. E muitas vezes, até pela própria imaturidade emocional de alguns pais dizem, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. O que nos constrói? A experiência fácil? O que nos torna a pessoa que nós somos no dia de hoje? Não foram muitas das experiências difíceis? Quer dizer, não é como diz Jesus, se o filho pede pão, eu não ofereço uma víbora. Eu vou dar pão para o filho. Mas eu não passo a mão na cabeça. Eu não faço o acolhimento de um ato errado. Porque muitos pais fazem isso com seus filhos. O filho erra e o pai é incapaz de admitir que a criança está numa atitude errada. Ou a criança já pequena já apresenta características muito mal educadas, até no seu palavreado, no seu linguajar, e os pais riem, achando que falar palavrão é bonito. Esquecendo que aquela criança que por hora é pequenininha é um espírito imortal, que talvez tenha se perdido na sua vida por falta de orientação no campo da linguagem. Ou muitos pais estimulando a criança, meninas, com aquelas sainhas super curtas, usando maquiagem, parece uma mini mulher. E esquece que aquele espírito, que é uma menininha, entre aspas, inocente, pode ter sido uma mulher que se perdeu pelo campo da sexualidade. Cria um espaço, às vezes, dentro da casa, desavisadamente, para programas que não instruem nada. E esquecem que ali são espíritos, às vezes, que têm débitos altos na sua vida. Então, olha o que é a família. Então, nós preparamos esse ser, e nós próprios fomos preparados pelos nossos pais, diante daquilo que eles tinham para nos dar. E para onde a gente vai? Porque do portão para dentro da casa, o aprendizado é um, certo? Mas do portão para fora, o aprendizado é outro, bem diferente. E às vezes nós temos grandes oportunidades dentro da casa, dentro do lar, e não aproveitamos e precisamos ter outras oportunidades lá fora que não serão tão doces. Então o benfeitor fala, e daí essa união já é um exercício para a gente domesticar o nosso egoísmo, porque eu não penso mais em um, eu penso em 2, em 3, em 4, em 5, não é assim? Vejamos bem quantas vezes que às vezes o pai e a mãe saem e estão numa situação assim agradável, desfrutando uma boa refeição e pensam, meu filho, como gosta disso, que pena que ele não está aqui, não é? Vai numa festa, eu vou levar esse docinho para casa, para a mãe, para o irmão. Então vocês imaginam, se nós que somos criaturas
jovenzinhas no campo do autoconhecimento, e se a gente já é tocado e já pensa no outro, imaginemos Jesus, o que não sente por nós, se nós somos os seus irmãos diretos. E ele é o nosso irmão mais velho, a nos lembrar coisas tão importantes acerca da família. Então a família é esse primeiro lugar onde a gente se educa para o mundo. E André Luiz, no livro Sinal Verde, ele vai dizer assim: se nós tratássemos os nossos parentes em casa com a mesma gentileza e educação que a gente trata os amigos lá fora, o nosso planeta já teria evoluído muito mais. Então, por ser o nosso seio familiar, muitas vezes a gente esquece de ser gentil, de pedir por favor, de dizer obrigada. Na mesa, esquece de fazer uma gentileza para a mãe, para o irmão, para o pai. Ah, se vira sozinho. Olha que grosseria. Mas, no entanto, lá fora a gente tem uma polidez impecável. Que coisa mais discrepante, não é? Por que nós não conseguimos ser assim em casa? O que falta? É difícil? Sim, nós temos desafios, sem dúvida. Mas se eu não me esmerar um pouco, e André Luiz é categórico quando ele fala que se eu não consigo viver no meio de 5, 8 pessoas que é a família bem, como é que eu vou querer me lançar numa obra de caridade maior? Se a minha casa está virada de pernas para o ar e eu vou lá para a igreja rezar, lá parece um santo, mas em casa é um déspota. Mas enfim, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais, eles começam uma frase que é para acordar. Eles começam assim: ó espíritas, ó espíritas, é para a gente já acordar. Quem está dormindo aí acordou. Ó espíritas, falam os espíritos para nós. É para acordar, é uma chamada, né? Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Isso está bem claro, certo? Então, nós produzimos o corpo, o homem e a mulher. Agora a alma vem do espaço. E qual é o objetivo? Progredir. Muito boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz. Então, nossa temática e reflexões da noite se dão em torno da grande questão que é a família. Então, o benfeitor espiritual Emmanuel, ele vai dizer que a família, no livro Sexo, Vida e Sexo, ele vai trazer uma nota. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.